A mensagem para você refletir nesta segunda-feira. Há uma máxima bem sábia que ecoa através dos tempos. Um pássaro que você cria preso não é seu. Seu seria se, mesmo solto, ele decidisse ficar. Uma simples, mas profunda frase encerra em si uma vastidão de significados que nos convidam a uma reflexão sobre a natureza da liberdade, do pertencimento e da escolha que cada um deve ter. Imagine-se diante de um pássaro livre para voar pelos céus, explorar os confins do horizonte. Esse pássaro, em sua liberdade, escolhe voltar a cada entardecer para o seu ninho, para o calor da sua morada, não por imposição, mas por vontade própria. Nesse gesto de retorno voluntário reside ali a essência do seu verdadeiro pertencimento. Ele pertence àquele galho, ele pertence àquele ninho, ele pertence àquele local, ele volta porque quer. Agora contrapõe essa mesma cena com uma de um pássaro aprisionado em uma gaiola dourada, uma gaiola de ouro. Por mais confortável que possa parecer a sua prisão, por mais luxuosa que seja aquela sua gaiola, a essência da liberdade foi roubada desse pássaro. Esse pássaro, por mais que esteja sob o seu cuidado, com água, alimento abundante, nunca, jamais será seu de fato, pois a liberdade é intrínseca à sua natureza. E assim como o pássaro, nós, seres humanos, também buscamos a liberdade em suas mais diversas formas. Nós, como seres humanos, ansiamos em voar alto, desbravar novos horizontes, explorar o desconhecido. Agora, muitas vezes, nós nos vemos aprisionados por amarras invisíveis, aquelas amarras que são expectativas sociais, o que pensa a sociedade com relação àquela pessoa, o medo do desconhecido. Tem gente que prefere ficar na sua zona de conforto do que explorar o desconhecido, e inseguranças pessoais que todos temos. Nós criamos as nossas próprias gaiolas, às vezes cheias de adorno, com grades da conformidade, grades que impõem rotina, e nos iludimos achando que estamos seguros dentro dessas gaiolas, aprisionados. Nós nos esquecemos muitas vezes que a verdadeira segurança está na capacidade de voar livremente, de escolher o nosso próprio caminho, mesmo que esse caminho seja incerto e alguns deles desafiadores. O verdadeiro pertencimento não vem da posse, não vem da dominação. Pertencer não significa estar sendo controlado, mas sim liberdade de escolha. Quando a gente permite que o outro seja livre para voar, para seguir o seu próprio rumo, nós estamos cultivando um vínculo baseado na confiança e no respeito mútuo. E é na liberdade que a gente encontra a verdadeira conexão humana. Então eu convido você, nessa frase de hoje, nessa reflexão de hoje, para olhar para as gaiolas invisíveis que talvez você construiu ao seu redor. Quais são as crenças limitantes? Quais são os medos que estão ali arraigados? Os padrões que você às vezes se impõe para se manter aprisionado? E mais importante ainda, estaria você disposto a abrir mão dessas gaiolas em nome da liberdade, tanto a sua quanto daqueles que você ama? É uma pergunta complexa, difícil, Porque muitas vezes é difícil nos livrarmos das grades, as grades invisíveis que nós mesmos criamos para nós. Às vezes, com a porta da gaiola aberta, o pássaro não vai embora por medo, receio de não ter mais alimento, de não ter mais a água, de não ter mais o conforto, a sombra. É complexo, é difícil, mas é uma coisa para a gente pensar. E você que gosta de aprisionar os outros, usando diversos subterfúgios, usando diversos argumentos para prender aquela pessoa. Talvez aquela pessoa que você ama, mas
Amar não é isso. Amar é dar espaço. É deixar a pessoa ser livre para escolher. Se ela prefere voltar, ok, ela te ama. Senão, ela não te pertencia. Seu seria se mesmo solto, ele precisasse ficar. É dessa maneira que a gente encara essa questão da viver, né? Viver com o filho, com o esposo, com a esposa, com a pessoa que você ama. Você tem dado espaço para essa pessoa? Respirar, pelo menos. Muitos sufocam. É preciso ponderar, é preciso pensar. Que nós possamos aprender com a sabedoria dos pássaros a abraçar a liberdade como o mais precioso dos presentes. Tanto para nós, quanto para aqueles que compartilham o nosso voo nessa jornada de galho em galho, de árvore em árvore, de ninho em ninho, nessa jornada chamada vida. Reflita sobre isso. Ótima semana.